Título F: O retorno do reprimido. Há uma quantidade de processos semelhantes entre os que a investigação analítica da vida mental nos ensinou a conhecer. Alguns deles são descritos como patológicos, outros se contam entre a diversidade dos acontecimentos normais. Mas isso pouco importa, já que as fronteiras entre os dois, os patológicos e os normais, não estão nitidamente traçadas. Seus mecanismos são, em grande parte, os mesmos, sendo de muito maior importância saber se as alterações em apreço se realizam no próprio ego ou se confrontam com ele como estranhas a ele, caso em que são conhecidas como sintomas da massa de material. Apresentarei primeiramente alguns casos que se relacionam com o desenvolvimento do caráter. Tome, por exemplo, a moça que atingiu um estado da mais decidida oposição à mãe. Ela cultivou todas aquelas características que percebeu faltarem à mãe e evitou tudo que a lembrasse da mesma. Podemos suplementar isso dizendo que, em seus primeiros anos, como toda criança do sexo feminino, adotou uma identificação com a mãe e agora se rebela energicamente contra ela. Mas, quando essa moça se casa e se torna ela própria esposa e mãe, não precisamos surpreender-nos por descobrir que ela começa a ficar cada vez mais parecida com a mãe a quem tanto antagonizou, até que finalmente a identificação com esta identificação que ela supera é inequivocamente restabelecida. O mesmo também acontece com os rapazes, inclusive o grande Goethe, que no período de seu gênio decerto olhava com desprezo para seu inflexível e pedante pai. Em sua velhice, desenvolveu traços que faziam parte do caráter deste. O resultado pode tornar-se ainda mais notável quando o contraste entre as duas personalidades é mais nítido. Um jovem cujo destino foi crescer ao lado de um pai inútil começou por transformar-se em desafio a ele numa pessoa capaz, digna de confiança e honrada. No apogeu da vida, seu caráter se inverteu e daí por diante comportou-se como se tivesse tomado aquele mesmo pai como modelo. A fim de não perdermos a vinculação com nosso tema, devemos manter em mente o fato de que, no início de tal curso de acontecimentos, há sempre uma identificação com o pai na primeira infância. Esta é posteriormente repudiada e até mesmo supercompensada, mas ao final mais uma vez se estabelece. Há muito tempo é do conhecimento comum que a experiência dos 5 primeiros anos de uma pessoa exercem efeito determinante sobre sua vida, efeito que mais tarde pode enfrentar. Muita coisa que merece ser sabido
poderia ser dita sobre a maneira como essas impressões precoces se mantêm contra quaisquer influências em períodos mais maduros da vida. Mas isso não seria pertinente aqui. Contudo, pode ser menos conhecido que a influência compulsiva mais forte surge de impressões que incidem na criança, numa época em que teríamos de encarar seu aparelho psíquico como ainda não completamente receptivo. O fato em si não pode ser posto em dúvida, mas é tão enigmático que podemos torná-lo mais compreensível, comparando-o a uma exposição topográfica que pode ser revelada após qualquer intervalo de tempo e transformada num retrato. Não obstante, fico contente em indicar que essa nossa incômoda descoberta foi antecipada por um escritor imaginativo com a audácia que é permitida aos poetas. E.T.A. Hoffmann costumava fazer remontar a riqueza das figuras que se lhe punham à disposição para seus escritos criativos a imagens e impressões mutantes que experimentara durante uma viagem de algumas semanas, numa carruagem de correio, quando ainda era um bebê ao seio da mãe. O que as crianças experimentaram na idade de 2 anos e não compreenderam, nunca precisa ser recordado por elas, exceto em sonhos. Elas só podem vir a saber disso através do tratamento psicanalítico. Em alguma época posterior, entretanto, isso irromperá em sua vida com impulsos obsessivos, governará suas ações, decidirá de suas simpatias e antipatias e, com muita frequência, determinará sua escolha de um objeto amoroso, para qual quase sempre é impossível encontrar uma base racional. Não podemos enganar-nos sobre os 2 pontos em que esses fatos fazem aflorar nosso problema. Em primeiro lugar, a distância do período em apreço, que é reconhecido aqui como o verdadeiro determinante. No estado especial da lembrança, que, por exemplo, no caso dessas experiências infantis, classificamos de inconsciente. Esperamos encontrar nisso uma analogia com o estado que estamos procurando atribuir à tradição na vida mental do povo. Não foi fácil, com efeito, introduzir a ideia do inconsciente na psicologia de grupo. Em segundo lugar, contribuições regulares são feitas aos fenômenos de que estamos à procura pelos mecanismos que levam à formação das neuroses. Aqui, mais uma vez, os acontecimentos determinantes ocorrem nas primeiras épocas infantis, só que o acento não se coloca sobre o tempo, mas sobre os processos pelos quais o acontecimento é enfrentado, pela reação a ele. Esquematicamente podemos descrevê-lo da seguinte maneira: em resultado da experiência surge uma experiência instintual que reclama satisfação.
O ego recusa essa satisfação, seja porque está paralisado pela magnitude da exigência, seja porque a reconhece como um perigo. O primeiro desses fundamentos é o mais primário. Ambos equivalem à evitação de uma situação de perigo. O ego desvia o perigo pelo processo da repressão. O impulso instintual é de alguma maneira inibido e esquecida sua causa precipitante com suas percepções e ideias concomitantes. Isso, contudo, não constitui o fim do processo. O instinto ou reteve suas forças ou as reúne novamente, ou é redespertado por alguma nova causa precipitante. Logo após, ele renova sua exigência e, como o caminho à satisfação normal lhe parece fechado pelo que podemos chamar de cicatriz da repressão, alhures em algum ponto fraco, ele abre para si outro caminho ao que é conhecido como satisfação substitutiva, que vem à luz como sintoma, sem a aquiescência do ego, mas também sem sua compreensão. Todos os fenômenos da formação de sintomas podem ser justamente descritos como o retorno do reprimido. Sua característica distintiva, contudo, é a deformação de grandes consequências, a qual o material que retorna foi submetido, quando comparado com o original. Pensar-se-á talvez que esse último grupo de fatos nos levou para muito longe da semelhança com a tradição, mas não devemos lamentar se nos trouxe mais perto dos problemas da renúncia ao instinto.